Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Sentado mesmo, como você está. Vamos orar. Senhor, meu Pai maravilhoso, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos, Senhor, diante de uma carta que o próprio Cristo enviou para nós nessa noite. Deus, quando lemos a palavra do Senhor, nós temos cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de Judas, cartas, meu Pai, para diversas finalidades. E agora, Senhor, nós estamos diante de uma carta enviada pelo próprio Senhor Jesus. Senhor, me ajuda. Me ajuda nessa noite a ler essa carta da maneira correta, para que as nossas vidas sejam conformadas ao que o Senhor espera de nós. Pai, o Senhor já está falando conosco. O Senhor já está, meu Pai, nos direcionando, nos guiando. O Senhor já está fazendo grandes coisas em nossas vidas. Mas nessa noite, Pai, agora, nós precisamos que o Senhor também fale conosco por meio da Tua palavra. Fala conosco. Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos conformar a nossa vida à Tua imagem e semelhança. Então, Deus, em nome de Jesus, nessa noite oramos, para que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada nessa noite. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amor. A essência dessa carta, dos versículos 1 a 7 que nós lemos, a essência é o amor. Mais especificamente, o primeiro amor. O primeiro amor que nós devemos ter a Jesus. Quando eu olho para esse texto e quando eu me lembro de amor, eu me lembro de um episódio que ficou muito marcado na minha vida, quando a Duda, Daniel, tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Um dia a Duda chegou para mim e ela falou assim: pai, bem assim, decidida, sabe, Pablo? Pai, tipo, preciso ter uma conversa reta aqui. Eu, oi, Duda. Ela tinha 5 anos, desse tamanho. O Senhor ama mais eu ou minha mãe? Eu falei, hã?
o senhor ama mais eu ou minha mãe? Eu falei, Duda, eu amo mais sua mãe. E quando eu fui explicar teologicamente, espiritualmente, ela já fez assim. Emburrou. E eu iria explicar o porquê que o marido deve amar mais a esposa do que o filho. Se ou não, homens? Pronto. Mas me lembrando desse episódio, eu quero aproveitar e pedir uma ajuda sua nessa introdução. Eu amo a minha esposa. Mas se você pudesse me fazer uma pergunta, para você realmente se certificar de que eu amo a Teca. Imagina, nós estamos aqui frente a frente, Bruna, e você vai me fazer uma pergunta para realmente saber se eu amo a Teca ou não. Eu queria que você me ajudasse. Que pergunta você me faria? Que pergunta você me faria? Hã? Ó, já tem gente apelando. Quem foi que falou isso? Luiz. Aí, Luiz, você me quebra logo na primeira. Mas olha a pergunta. Se eu morreria, o que mais? Daria tudo por ela? Mas o pessoal aqui hoje está crente mesmo, não está? Morreria por ela? Daria tudo por ela? O que mais? Oh, daria minha vida por ela? Oi? Não entendi. Não. Meu amor, não espere essa prova. Daria um rim. Gente, espera aí. Ramon, por favor, vem pregar aqui, meu filho, porque o povo aqui não está alisando o pastor, não. Daria sua vida por ela? Morreria por ela? Daria tudo por ela? Pularia de um prédio por ela? Daria um rim por ela? Pega. São provas de amor, sim ou não? Nós estamos diante de uma carta, meus amigos, que o próprio Cristo escreveu à igreja de Éfeso. Nós sabemos, até tivemos aqui algumas ministrações sobre o livro do Apocalipse. E sabemos e vimos que a cidade de Éfeso era uma importante cidade da Ásia Menor, atual Turquia. A cidade de Éfeso, naquela época do primeiro século, já tinha mais de 200 mil habitantes. Já tinha um teatro para 25 mil pessoas. Na cidade de Éfeso havia um porto, que era praticamente a entrada da Ásia. Passava por Éfeso. Então, note a centralidade dessa cidade, a importância dessa cidade. Na cidade de Éfeso havia um templo que era considerado uma das maiores maravilhas do mundo, que era o templo à deusa Ártemis. Tudo isso ficava em Éfeso. E nessa igreja, que era banhada por essas questões de idolatria, muita imoralidade, declínio moral, político, nessa cidade, quando a gente lê o livro de Atos, especialmente no finalzinho do capítulo 18 de Atos, nós vamos ver que Paulo, no final da sua segunda viagem missionária, Paulo chega a esta cidade. E quando Paulo chega a esta cidade, ele começa a pregar o evangelho. E ele começa a pregar o evangelho. Apolo também chega nessa cidade, começa a pregar o evangelho. E quando você lê, no capítulo 19, já dizendo Paulo, na terceira viagem missionária, Paulo fica praticamente 3 anos na cidade de Éfeso, pregando a palavra. A Bíblia diz que o evangelho teve um impacto tão grande, de conversão, de avivamento. Porque quando você lê Atos 19, Paulo chega e ele encontra 12 discípulos de Cristo. E ele chega para eles e fala assim: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles disseram: nós sequer sabemos que exista o Espírito Santo. E a Bíblia diz, que Paulo diz:
e de que batismo que vocês conhecem? Que batismo vocês conhecem? E eles dizem, apenas o batismo de João para arrependimento de pecados. Então o texto diz que Paulo ora por eles, impõe as mãos sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas, a profetizar, e isso começa, por meio desses irmãos, começa um avivamento. Podemos dizer que começa um pequeno grupo, e desse pequeno grupo, a chama do avivamento vai se espalhando. Como diz o pastor Carlito, avivamento não é quando o fogo desce, mas quando ele se espalha. Então o avivamento naquela cidade começa. E o povo começa a se converter com a boa notícia do Evangelho. A Bíblia diz que o avivamento, a conversão, ela é tão genuína que as pessoas vêm em praça pública confessando os seus pecados. Muitas pessoas que eram envolvidas com magia, porque isso tinha muito naquela cidade. A Bíblia diz que aqueles que iam se convertendo e que eram envolvidos com magia, traziam os seus livros e queimavam esses livros. E a Bíblia chega a dizer que o valor dos livros queimados foi de 50.000 denários. Pastor, só para a gente entender, o que é isso, denário? De forma muito simples, seria um dia de trabalho de um trabalhador comum. Vamos trazer para hoje. Uma diária de um trabalhador comum, em média, é o quê? R$150? Trabalhador braçal, em média, R$150. Um ajudante, talvez, ganhe isso. Pensa 50.000 multiplicado por 150. Para os que são bons de matemática aí, quanto que dá? 5 vezes 15 dá 75. Aproximadamente, se eu não estiver enganado, uns 7 milhões e 500. Em valor, Daiane, de livros que foram queimados, porque as pessoas tiveram um encontro tal com Cristo, elas tiveram um encontro tal com o Senhor, de transformação, como elas nunca haviam experimentado, que elas confessavam os seus pecados, elas queimavam esses objetos que as conectava, e isso até traz um pouco da ideia de que a gente falou na quinta, né? De romper com ciclos, que me leva à necessidade de romper com as pontes que me prendem ao passado. Era isso que eles estavam fazendo. E a igreja de Éfeso começa a crescer. O primeiro pastor dessa igreja é Paulo. Paulo fica ali aproximadamente 3 anos, discipulando, implantando. Imagina, Adriano, nós estarmos sentados aqui, o próprio apóstolo Paulo, irmãos, pregando para a gente. Só que Paulo tem um chamado, ele é um apóstolo. Ele precisa ir, ele tem um chamado de pregar o evangelho aos gentios. Então Paulo, ele, enquanto fica, prepara uma sucessão. E nós sabemos que quando Paulo vai, quem fica na igreja de Éfeso é Timóteo. Para quem Paulo escreveu 2 cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Pensa, o nosso primeiro pastor, Paulo. O nosso segundo pastor, Timóteo. Uau, ô glória, até eu queria ser pastoreado por ele. Sim ou não? Uau, irmãos. A tradição diz que sabe também quem pastoreou essa igreja ou exerceu uma supervisão como um bispo nessa igreja? O apóstolo João. O apóstolo do amor. Imagina, irmãos, nós sentados como estamos aqui, e o próprio apóstolo João, aquele que dá para a gente inferir da palavra, chegou mais perto de Cristo, do coração de Cristo. Cristo tinha multidão, Cristo tinha muitos discípulos, mas tinha um grupo de 70 que ele enviou, tinha um grupo de 12 que ele discipulou, tinha um grupo de 3 que andava junto, bem junto de Cristo, mas tinha um que deitava no peito de Cristo, João. Há historiadores abrindo uma possibilidade que dizem que possivelmente Maria, a mãe de Jesus,
era membro da igreja de Éfeso. Lembra que quando Cristo estava na cruz, Cristo disse: ei João, aí tua mãe. Ei Maria, aí teu filho. Imagina, irmãos, eu estou pregando aqui, Maria, mãe de Cristo, está sentada ali. Eu falo: irmão, como é que Jesus falou? Ela: não, Jesus não falou não. Eu falei: desculpa, Maria. Pensa, irmãos. Pensa essa igreja. Cristo vai escrever uma carta para ela. E a carta que nós lemos, você vai ver que essa carta começa com um elogio. O versículo 1 que nós lemos diz que Cristo é aquele que anda no meio da igreja. É aquele que conhece os corredores da igreja. É aquele que conhece por dentro a vida da igreja. Cristo não é alguém que apenas vem ao culto de domingo e vê o que está acontecendo e diz: uau, adorei o culto. Não, ele conhece os bastidores. O texto diz que ele anda no meio da igreja. E esse que anda e conhece a igreja vai enviar uma carta, e essa carta começa com um elogio. Cristo enviando a carta à igreja de Éfeso, essa igreja da qual eu acabei de te apresentar, alguns membros e pastores, Cristo vai escrever a carta e vai apresentar o quanto essa igreja é fiel, o quanto essa igreja é dedicada, o quanto essa igreja, ela persevera. Ele começa dizendo que essa igreja, ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. E a palavra obra aqui é algo que causa exaustão. Eu conheço o seu trabalho. Igreja de Éfeso, eu conheço a sua dedicação, o seu esforço, o seu labor. Eu vejo o quanto que você se entrega para fazer a obra, para fazer o congresso, para fazer a conferência, para deixar a igreja arrumada. Eu vejo o quanto que você é uma igreja dedicada. Além de ele elogiar o serviço da igreja, ele diz: e eu sei que vocês não conseguem suportar os maus, entretanto, vocês não aceitam que falsos apóstolos tenham lugar no meio de vocês. Era uma igreja que, além da fidelidade no serviço, tinha uma fidelidade doutrinária. Uma igreja que era fiel à palavra. Uma igreja que não abria mão das escrituras. Diríamos uma igreja ortodoxa, reta na doutrina. Ele diz: olha, falsos apóstolos, porque já no primeiro século, nós tínhamos os apóstolos de Cristo, e tinha muitos que se autodeclaravam apóstolos, e saíam como itinerantes, pregando heresias nas igrejas. Mas na igreja de Éfeso, falsos apóstolos não tinham lugar. O texto diz que eles identificavam, eles tinham discernimento espiritual para dizer: é um falso apóstolo, é um mentiroso. Ora, que igreja, irmãos! O texto continua dizendo no versículo 3 que essa igreja persevera diante das perseguições, sem esmorecer. Por causa do nome de Cristo, essa igreja era perseguida, mas ela não arredava o pé. Se a gente olhar o versículo 6 que nós lemos, tem mais um elogio. Ele diz: além disso tudo, além da fidelidade no serviço, fidelidade doutrinária, fidelidade na perseverança, vocês ainda têm fidelidade moral. O versículo 6 que nós lemos diz que essa igreja, ela odiava. Olha o termo, como é um termo pesado. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E o Cristo diz: as quais eu também odeio. Só para a gente entender rapidamente. Há pais da igreja dos primeiros séculos que dizem que os nicolaítas eram um grupo
que vinha de um líder chamado Nicolau, que alguns dizem que pode ter sido um daqueles diáconos escolhidos em Atos 6. Lembra que em Atos 6 foram escolhidos diáconos para cuidar das mesas, porque os apóstolos estavam cuidando da palavra e servindo a assistência. Mas aí eles dizem, não dá para a gente pregar a palavra e servir as mesas, então vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, capazes, tementes a Deus. E ali eles escolhem, dentre eles Estevão, por exemplo. Então, esse grupo chamado Nicolaitas, era um grupo totalmente imoral. Era um grupo herético. Era um grupo, por exemplo, que defendia que a graça de Deus poderia nos alcançar a qualquer hora, em qualquer lugar, na medida em que precisássemos. E eles traziam uma ideia muito atual com o que nós estamos vivendo hoje. Assim, de forma simples. Você quer ser muito alcançado pela graça ou pouco alcançado pela graça? Nós responderíamos o quê? Muito. Então eles diriam, então peque muito. Peque muito, peque porque pecou, a graça vem e te alcança, está tudo bem. Isso hoje tem um nome chamado hipergraça. Viva do jeito que você quiser, porque a graça já te alcançou. Nós não somos guiados mais por leis, por regras. Viva, irmãos, onde que tem isso na palavra? Os nicolaítas defendiam, por exemplo, que o corpo para nada prestava. Essa era uma teoria gnóstica do primeiro século, que dizia o espírito é bom, mas o corpo não presta. Então, não interessa o que você faz com o corpo, se você vai ter relações imorais, de adultério, prostituição, não importa, porque o que importa é o espírito. Pensa, a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas. E Cristo disse, eu também odeio. Irmãos, se pararmos por aqui, eu gostaria de congregar nessa igreja. Quantos gostariam de congregar nessa igreja? Irmãos, que igreja! Uau! Que igreja! A carta começa com um elogio. E é esse elogio que eu acabei de trazer. Só que aquele que conhece a igreja, ele não se satisfaz com uma agenda que funciona. Aquele que conhece a igreja, irmãos, ele não fica tão empolgado como a gente de ter, poxa, que congresso. Uau, que evento. Uau, que estrutura. Uau, que luzes. Eu não sou contra nada disso. Entenda nessa noite. O Cristo que conhece a igreja elogia essa igreja na sua fidelidade no serviço, na sua fidelidade doutrinária, na sua perseverança, na sua fidelidade moral. Entretanto, depois de ele trazer um elogio, ele traz um diagnóstico. Ele diz no versículo 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Como assim, pastor? Como que uma igreja dessa tem problema? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós podemos nos enganar. Nós podemos nos entorpecer com uma estrutura que roda bem, com uma cultura que está a cada dia melhor, com a excelência com que fazemos as coisas. Nós podemos achar que o sucesso nos resultados é mais importante do que a razão que nos leva a fazer isso.
Por que fazemos o que fazemos? Por que eu sou pastor? Por que você serve? Por que você participa? Por que você contribui? Nós estamos diante, meus amigos, de uma igreja que faz, que executa, que exerce, que se impõe contra os falsos profetas. Mas Cristo vem e deixa a aparência para falar da essência. Ele diz: eu tenho contra você, tenho porém contra você que você abandonou o primeiro amor. Quando Paulo implanta esta igreja, como eu comentei, se você depois der uma lida em Efésios capítulo 1, você vai ver que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, a esta igreja, aproximadamente 30 anos atrás, nós estamos em uma segunda geração de crentes da igreja, ou a mesma geração, mas jovens há mais tempo. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, a esta igreja, Paulo a elogia, assim como Cristo. Paulo elogia e agradece pelo amor que essa igreja tem. Paulo diz: uau, que coisa linda ver a fé de vocês demonstrada por meio do amor. Mas agora, 30 anos depois aproximadamente, o dono da igreja diz: eu tenho porém contra você, que você abandonou o primeiro amor. O primeiro amor, ele fala de paixão, ele fala de prioridade, ele fala de uma entrega total, ele fala da alegria de servir ao Senhor, da alegria de estar perto do Senhor. A palavra primeiro, aqui em primeiro amor, é a palavra protos. Que palavra? Protos. A palavra protos, ela tem duas aplicações. Uma é protos no sentido temporal, o primeiro no sentido do que aconteceu, por exemplo, quando nós nos convertemos. Então você pode pensar no sentido temporal e dizer: o primeiro amor, no meu caso, foi em 1999, novembro, que nós estamos entrando agora, foi quando eu me converti, há exatos 26 anos. O que é o primeiro amor? Aquele desejo, aquela paixão, aquela vontade de estar na presença, de ler a palavra. Meu Deus, eu lembro, eu poderia até ter pego a minha Bíblia, está ali dentro do gabinete, a primeira Bíblia que eu comprei. Eu fiquei tão doido que eu li a Bíblia em 45 dias. Porque eu queria aquele amor, aquela vontade. Vamos para a igreja. A gente ia para a igreja na terça, a gente ia para a igreja na quinta, a gente ia para a igreja no sábado, a gente ia para a igreja no domingo de manhã, a gente ia para a igreja no domingo à noite, e ainda era pouco. A gente saía de Taguatinga para vir numa vigília aqui no Gama. A vigília começava, pastor Raul, 10 horas da noite. Terminava 6:30 da manhã. E a gente saía, tinha uns doidos ainda falando assim: canta mais um corinho. Falei: meu filho, some daqui, coisa. Pensa. Começava 10, terminava 6. E a gente saía assim: uau, oh glória, que bênção, que dia que vai ter a outra vigília, vamos lá de novo. Hoje, pastor, mas aí também, né? Já vou interpelar o senhor. Século 21. Não. Nós passamos de vigília para vigília reduzida. De vigília reduzida para mini vigília. Agora nós estamos na nano vigília. Essa foi boa.
Vamos participar da nossa nano vigília? Começa 10, termina 10h15. Uau! Que bênção! Aquilo que nos causava paixão hoje causa tédio. Aquilo que fazia os nossos olhos brilhar hoje nos causa canseira, enfado. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Quando eu estava no ensino médio, que antigamente nem isso chamava, era 2º grau. Tinha um rapaz que estudava comigo, crente. Ficava tentando evangelizar todo mundo na escola. Era meu amigo, eu só ficava do lado dele porque ele era meu amigo, mas ele era muito chato. E ele falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Sabe, Gabi, falando de Jesus. Aí o cara chato, vai, caramba. Mas era meu amigo, aí você aceita, né? Aí terminamos, eu fui seguir a vida para um lado, ele foi seguir a vida para o outro, e a gente passou anos sem se encontrar. Anos depois, talvez 10 anos depois. Nunca me esqueço disso. Um dia eu estava no Taguatinga, no Alameda Shopping. Não sei nem se ainda existe esse shopping. Existe ainda. Foi lá que eu conheci minha princesa linda. Ela me viu, ela se apaixonou e falou: não posso, é o primeiro amor. Só que não, fui eu que fiquei no pé dela. Graças a Deus, Senhor. Te amo, viu? Aí eu vi, Pablo, esse meu amigo, de longe. E olha que eu não enxergo. Mas eu o vi. Falei, cara, não acredito. Fui lá, encontrei ele. Falei, ô rapaz, tudo bem? Aí ele, o Wellington? Eu falei, ele, caramba, velho, que bom te encontrar. Não sei o que, a gente começou a conversar um pouco. E eu falei, cara, eu tenho que te contar algo. Isso foi mais ou menos 2006. 2006, 2007, por ali. Porque eu não tinha nem 10 anos de convertido. Então, mais ou menos esse ano. Falei, cara, eu tenho que te contar algo. Ele, o quê? Falei, cara, tu lembra que tu falava de Jesus pra gente e tal? Lembro. Eu sou crente agora. Cara, eu tô da igreja. Eu me converti. Cara, é fera demais, bicho. Caramba, é muito fera tá na igreja. Tu conhecer a Deus, tu conhecer a Bíblia. Eu fui falando assim. Aí ele ficou assim. Aí eu falei, oxe. Aí ele, irmãos, diante de Deus, isso que eu estou falando para você. Ele falou, isso é o primeiro amor. Aí eu, como assim? Não, isso é o primeiro amor. Espera uns 10 anos, você vai ver. E eu não estou criticando, você está entendendo? Você está entendendo que essa palavra aqui não é crítica? Essa palavra é uma carta de Cristo para mim e para você. É uma carta de quem nos ama e nos conhece. E ele disse para mim o quê? Que aquele amor que eu estava vivendo é porque temporalmente ele tem um tempo de validade. Só que a palavra primeiro, além dessa ideia temporal, ela entra numa segunda questão. Protos temporal como primeiro, protos como prioridade. Se protos temporal é aquele primeiro mesmo, protos no segundo ponto é posicional. Como assim? É a prioridade que Deus tem na nossa vida. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Ele está dizendo, vocês tiraram Cristo da prioridade. Tiraram Deus do centro. Note, por favor, ele não disse que a igreja não ama Cristo. Você percebeu? Ele não disse que a igreja não ama Cristo. Ele não disse que a igreja perdeu o primeiro amor. Não. Ele disse, vocês abandonaram o primeiro amor. E note que quando você percebe o que está acontecendo, isso não é tratado, meus amigos, como algo secundário, cosmético. Ele diz, daqui a pouco nós vamos chegar no versículo 5, que ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Escute isso, igreja. Abandonar o primeiro amor não é um problema. Abandonar o primeiro amor não é um incidente.
Abandonar o primeiro amor não é algo próprio da cultura que nós vivemos. Não, é próprio dos crentes atual. Não, não, não. Abandonar o primeiro amor é um pecado. É uma queda. É despencar. E por quê? Simples. O amor, o mandamento do amor, de amar a Deus acima de todas as coisas, é o mais importante, sim ou não? Quando eu deixo de amar a Deus acima de todas as coisas, eu quebro um mandamento. Só que não é só isso. Escute isso. E muitas vezes coisas lícitas. Os nossos afetos, os nossos desejos, quando não estão em Cristo, eles vão criar ídolos, que são deuses, sem valor, é verdade, mas são deuses que vão exigir o sacrifício da nossa vida. Se você não ama Deus acima de tudo, vou te dar alguns exemplos. Você vai amar outra coisa. Essa outra coisa pode ser o dinheiro. Dinheiro é bom? Sim ou não? Sim. Sim. É bom. É um bom servo. E um péssimo patrão. Exigir o sacrifício da minha vida. Se eu amar o dinheiro, ação, se é que ela existir, ele vai transformar sua oração em uma adoração ao ídolo. Pastor, como assim? Vou te explicar. Se o meu amor é pelo dinheiro, o dinheiro se tornou um ídolo para mim. E o ídolo é um Deus que vai exigir o sacrifício da minha vida. Eu vou trabalhar, eu vou correr, eu vou abrir mão da minha família, eu vou sacrificar a minha saúde, o meu casamento, os meus filhos, o meu ministério, tudo. Porque o ídolo é insaciável. E na hora que eu me ajoelhar para orar, sabe para quem que eu vou orar? Para o ídolo. Senhor, me arruma de jeito de ganhar mais dinheiro. Senhor, abre portas. Senhor, eu preciso de promoção. Eu preciso de ideia. Porque eu preciso, Senhor, ampliar. Eu preciso conquistar. E aí a nossa vida de oração se transforma numa adoração ao ídolo. Se a sua família for seu ídolo, o seu ídolo vai exigir, espiritualmente falando, o sacrifício da sua vida. Não, eu trabalho tanto, sabe por quê? Porque eu tenho que encher a minha casa de bens, eu tenho que encher a minha geladeira de iogurte, de pão, eu tenho que dar o melhor para os meus filhos, o melhor para minha esposa, o melhor para o meu cachorrinho, eu tenho, pastor, que encher tudo e eles não podem faltar nada. É verdade. Não falta nada, só falta você. Se nós não amarmos a Deus, acima de tudo, nós vamos criar ídolos. Eu tenho, porém, contra você. Você abandonou o primeiro amor. Você se lembra quando esta igreja, eu sou pastor desta igreja, e eu não vou trazer ninguém de fora para falar a verdade. Você se lembra quando esta igreja foi implantada? Você se lembra quando começou a ideia de nós nos tornarmos uma igreja? Uau! Que bênção! Meu Deus, como o Senhor é bom! E a glória é toda de Deus, irmão, porque eu só estou aqui porque Deus chamou. Vocês sabem que eu não tenho apego à estrutura. O meu amor por Deus aqui continua do mesmo jeito, ou até maior. O meu amor continua do mesmo jeito, maior, não por causa da estrutura, mas o mesmo amor que eu tinha servindo lá naquela estruturazinha que nós nos reuníamos. Pastor,
pastor, que bênção. Oh, pastor, que alegria. Porque, pastor, eu estava cansado daquele ativismo, pastor, que a gente se reunia segunda e terça e quarta e quinta e sexta e sábado e domingo. Oh, pastor, que bênção. Porque agora a gente se reúne na quinta-feira, a gente adora a Deus, a gente é discipulado. No domingo a gente vem, adora o Senhor. Pastor, abre consagração, pastor, abre escola bíblica, pastor, abre a tarde da bênção, pastor. E hoje? Onde está esse amor? Onde está essa paixão? 2 cultos na semana? Nossa, pastor, pelo amor de Deus. Como que eu vou pegar das minhas 168 horas semanais e vou reservar 4 horas para Deus? Para ir na igreja, estar na comunhão? Nossa, pelo amor de Deus, pastor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o seu primeiro amor. Eu falei aqui hoje de manhã. Pastor, mas é porque eu estou muito cansado. Estou exausto. É verdade, as 2 palavras talvez mais repetidas atualmente são correria e cansaço. Correria, cansaço. Saiu agora. Última pesquisa da Organização Mundial de Saúde. Novamente, o Brasil está no ranking de país mais ansioso do mundo. Existe ansiedade patológica. Existe ansiedade reativa. O cara passa um trauma, ansiedade pós-traumática. Eu estou falando assim de forma bastante leiga, porque eu não sou conhecedor disso. Mas existe uma ansiedade, escute isso, decorrente do nosso cansaço. A oração não cansa. Mas a falta dela nos torna exaustos e doentes. Eu vou repetir para você. A oração não cansa. Mas a falta dela te torna exausto e doente. Pense comigo, por favor. De um lado, seu nível de cansaço, estresse, exaustão. Por favor, pense. De 0 a 10, pense. Tá, pô, pastor, só dá em 10, não dá para ser 20? Agora, do outro lado, pense como está o termômetro da sua oração. Pense como está o termômetro do seu amor por Deus. Uau, pastor, fui integrado no ministério de louvor. Oh, glória, aleluia. Oh, líder, não tem como eu tocar na quinta, no domingo, arruma um dia para eu tocar, porque eu quero tocar, eu quero louvar ao Senhor, eu quero abençoar as pessoas com meu dom, eu quero e tal. E agora? Você ama tanto a Deus e está desprezando o dom que Ele te deu. Você não tem tempo para sentar aqui para aprender. Você não tem tempo para vir na comunhão. Você só vem no louvor no dia que você está na escala. Isso é amor a Deus? Escute. Deus não se impressiona com os nossos discursos vazios. Deus não se impressiona com as nossas escalas, com as nossas agendas. A falta do amor da igreja de Éfeso não parou a agenda. A igreja tem agenda. Está acontecendo. Aí o dono da igreja, que não sou eu só estou lendo uma carta para você nessa noite. Eu não escrevi essa carta. O dono da igreja vem e diz assim: olha, a falta do amor não parou a agenda.
mas tirou o coração da agenda. Essa é uma noite, irmãos, que nós precisamos nos arrepender. Essa é uma noite que nós precisamos nos arrepender. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É uma queda. Só que, por favor, entenda, abandonar aqui não é como esquecer algo involuntariamente. Esqueci, perdi. Não. É deixar ir conscientemente. Você está consciente do que está acontecendo na sua vida. Você não está inconsciente, não. Você está consciente. Você está consciente da sua agenda. Você está consciente das suas prioridades. A pergunta, meus amigos, nessa noite, para todos nós, essa palavra me quebrou. Pense na semana que passou. Se tivesse uma nota de R$500 dentro da sua Bíblia, você teria achado? Não, pastor, porque não tem nota de 500. Verdade. Você entendeu o que eu disse? Pensa aí. Pensa aí onde Deus entrou na sua agenda da semana passada. Pensa aí, irmãos. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A gente está vivendo uma época, e as pesquisas estão mostrando, épocas estranhas. Como dizia o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Tempos estranhos. Tem pesquisas mostrando que as pessoas estão muito mais preocupadas em cuidar de pet do que cuidar de filho. Coisas do que pessoas. Nós deveríamos amar pessoas e usar coisas. Só que a gente está vivendo um tempo difícil. Nós estamos amando coisas e usando pessoas. Por favor, uma pergunta que eu já fiz para você, aqui em outra vez. Onde Cristo entrou na sua agenda nessa semana que passou? Ele não disse que a igreja desviou. Ele não disse que a igreja foi para o mundo. O culto está rolando. A agenda está acontecendo. O congresso está marcado. Está tudo bonito, só não tem amor. Só não tem paixão, desejo por ele. Só não tem mais entrega, não tem mais alegria. Aquilo que era uma alegria, aquilo que era um desejo, aquilo que era uma paixão, hoje se tornou um enfado. Uma reunião de oração. Que saco, uma reunião que acontece uma vez por mês. Você que está nos visitando, e você que é membro que também, acho que não sabe, nós temos todos os meses, começou em fevereiro, a última semana de cada mês, nós fazemos um devocional, e no domingo da ceia, como esse, de manhã, de 9 às 10, um domingo por mês. Eu não disse que é toda segunda, eu não disse que é todo dia, eu não disse que é 5 vezes por dia, não, eu disse um domingo por mês. Começa 9, termina 10, nós temos oração, depois comunhão. Não, pastor, eu amo demais a Deus, uau, eu amo demais a Deus, eu amo Deus assim, de um jeito que eu não consigo dizer.
Ele está dizendo, é tempo, igreja, de avançarmos do dever para o desejo. Está aqui minha esposa. Vamos apenas pensar algo para a gente caminhar. Vamos apenas pensar algo. Imagine que a Teca fale assim, meu bem, me ajuda a estender a roupa. Aí eu chego e digo, é causa de divórcio? Oxe, não, então não vou fazer. Meu bem, busque a Duda na escola. É causa de divórcio? Então não vou fazer. Meu bem, me ajuda aqui com essas louças aqui? É causa de divórcio? Não. Então não vou fazer. Eu pergunto, você acha que isso é uma prova de amor? Me ajuda, irmãos? Não. Por quê? Eu estou dizendo que eu só vou fazer se algo muito grave, uma penalidade, for acontecer no meu casamento. Se não, eu não vou fazer. É causa de divórcio? Então eu não vou. Vamos comigo ali no supermercado, vamos comigo na feirinha dos Goianos, aí é prova de amor, irmão. Para dar uma quebrada no clima aqui. Irmão, um dia eu fui com essa mulher na Feira da Lua, também conhecido pelos maridos, Jean, como Feira do Ódio. Irmão, é uma feira em Goiânia. Vai daqui lá na Coreia, irmão. Pensa numa feira. Meu bem, vamos comigo? Vamos. Uma voltinha não faz mal a ninguém. Essa voltinha, Daniel, começou 11 da manhã. 11? Foi 11, né, mais ou menos, sei lá. Perto do almoço. Terminou 10 da noite. É verdade. Ali eu passei na prova do amor. Quem me perguntou se eu pulo um prédio, não, mas eu dou uma volta numa feira dessa. Eu acho que é equiparado, irmão. Ó. Eu só vou se for causa de divórcio. Pastor, imagina se você soubesse que eu sou desse jeito com a Teca. Imagina se você soubesse que eu sou desse jeito com a Teca. Você ainda acharia que eu a amo? Não. Você vai dizer, você é uma farsa. Só que é isso que nós estamos fazendo com Cristo. É pecado? É causa de salvação? Vamos ler a Bíblia? É causa de salvação? Tá em jogo assim direto? Não, então não vou ler. Vamos para a oração. É causa de salvação? Não, então não vou. Vai cuidar do seu ministério. Chega na hora no ensaio. Chega na hora no culto, na reverência. O culto é 18 horas. Já teve gente que falou, pastor, vamos mudar para 18h30. Eu falei, os irmãos chegam a 19. Aí a gente muda para 19, os irmãos chegam a 19h30 daqui a pouco, irmão, aí o culto é meia-noite. E eu falo isso com tom de brincadeira, mas com tristeza. Porque é uma cultura de falta de reverência. Escute, acho que falei isso aqui de manhã na oração, Deus me tomou com algumas coisas. Durante muito tempo, as irmãs do coque eram motivo de chacota, né? As irmãs do coque, porque oravam. Porque eram fervorosas, porque intercediam, porque enfrentavam o diabo. Círculo de oração, falou círculo de oração, significava irmãs do coque. As irmãs do coque virou piada de pregador. Cadê as irmãs do coque atualmente? Quem é que substituiu as irmãs do coque?
Disse isso aqui de manhã e repito, talvez a gente está precisando voltar para o coque. Porque a igreja não tinha cadeira acolchoada, a igreja não tinha luz, a igreja não tinha tela de LED, a igreja não tinha ar-condicionado, muita igreja não tinha nem chão. Só que uma coisa tinha: reverência e presença de Deus. Nessa noite, Deus está nos chamando ao arrependimento. No início do culto, eu te perguntei, se você pudesse me fazer perguntas para saber se eu amo mesmo a Teca, que perguntas me faria? E alguns disseram: você daria sua vida por ela? Você morreria por ela? Você daria um rim para ela? Você pularia de um prédio por ela? Eu quero que você, por um momento, se você puder, sentado como você está, feche seus olhos por um momento, que eu quero que você reflita em algo que eu vou falar. Aquele que conhece e anda no meio da igreja, está aqui nessa noite. Apenas imagine. Nessa noite ele, frente a frente com você, e ele dizendo: filho, filha, você me ama? Amo, Senhor, claro que eu te amo. Eu tenho algumas perguntinhas para saber se você me ama. Você daria sua vida por mim? Você entregaria tudo por mim? Você daria um rim por mim? O quanto você ama Cristo? Nessa noite, meus irmãos, essa é a carta de Cristo para mim e para você. Como que está o amor? Ah, pastor. Como que está, irmão, o amor? Onde está Cristo na sua agenda? Ei, homem, onde está Cristo na sua agenda? Você é provedor, protetor, você dá segurança, você dá direção, mas escute, homem, você precisa de Cristo. Sem Cristo você está colocando toda a sua casa em perigo. Quando você deixa de amar a Cristo, em primeiro lugar, você vai amar outra coisa. Você vai criar um ídolo. Talvez o ídolo é seu trabalho. Talvez o ídolo é o hobby. Talvez o ídolo é o cansaço. Talvez o seu ídolo é o conforto. Talvez, irmãos, o maior ídolo desse tempo para nós cristãos se chamam: eu preciso me sentir bem. Eu preciso ser feliz, eu preciso viver no conforto. Pegue as escrituras de Gênesis a Apocalipse e veja onde essa promessa existe. Ela não existe. E talvez um grande erro, escute isso, um grande erro que nós podemos cometer nessa noite e na nossa vida, é exigir de Cristo promessas que Ele nunca fez. Eu preciso avançar do dever para o desejo, do entretenimento para a intimidade.
do viver por coisas para viver por uma causa. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, nessa noite como era. E o lembrar aqui não é só trazer a memória, não. É sentir como era. Sabe quando você sente o exalar de um perfume que você... Parece que aquele cheiro te leva para um lugar. Uma música que te faz quase que reviver. É esse lembra que ele está dizendo. Lembra hoje, igreja. Lembra hoje. Lembra hoje como era o amor por servir. Lembra hoje como era o amor por estar na presença. Lembra hoje como era o amor na comunhão. Lembra hoje o amor por servir a esse Deus maravilhoso, por exercer os dons na presença dele. Lembra hoje de onde você despencou. Isto diz aquele que anda no meio da igreja. Talvez você está achando que está fazendo demais por vir na igreja. Sentar nessa cadeira aí. Se você está mega, hiper, blasta espiritual, você vem uma vez na semana no culto e acha que está. Uau! Pastor, olha. E Deus está dizendo, eu não me impressiono com checklist, está pago. Lembra-te, pois, de onde caíste. O que eu faço, pastor? O texto diz. Ele traz um elogio. Ele traz um diagnóstico. A igreja abandonou o primeiro amor. Essa palavra é para mim e para você. Eu disse e repito, talvez essa palavra é a palavra mais importante que eu já preguei nessa igreja. Sabe por quê? Porque nós podemos ficar, escute isso, entorpecidos com uma cultura legal. Pô, igreja massa. Que massa essa igreja, velho. A igreja não fica exigindo a gente usar uma roupa específica. Não me obriga. Porque se a igreja obriga, você vir numa oração, é religiosa. Se a igreja deixa à vontade, você não vem. Alguma coisa está errada aí. Se o pastor te obrigar a estar no culto, imagina, você está obrigado, para ser membro dessa igreja, você está obrigado. Que igreja fariseu! O senhor é um fariseu! Beleza então, irmão, vem no dia que você quiser. Já que você ama tanto a Deus, vem no dia que você quiser. Aí sabe o que está acontecendo agora? O que está acontecendo hoje aqui, ó. Antigamente falava-se do crente domingueiro, agora talvez a gente vai ter que criar o crente ceieiro. Não sei nem se tem essa palavra. Que dia que você vai no culto? Na ceia. Por favor, seja sincero. Você acha que isso é amor? E eu vou terminar. Eu poderia falar 2 horas aqui. E isso aqui não é jargão de dizer, eu poderia falar. Não, é porque, isso, meu irmão, isso aqui está como um vulcão dentro de mim. Mas eu preciso terminar. Mas deixa eu... Só me ajuda a pensar, por favor, antes de eu concluir. Meu amigo que está bem aqui. Isso aqui é minha esposa, minha senhora. Está vendo porque é difícil amar? Por isso que o Evangelho diz, amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Sua cara. Eu amo essa espontaneidade da Teca. Perdi até o que ia dizer. Eu a amo. E se eu dissesse para você, cara, eu amo tanto a Teca. Gabriel, eu amo tanto a Teca, Gabriel.
É, pastor? É, cara. Mulher da minha vida, velho. Cara, essa mulher, falar como Relâmpago McQueen, mexe com os meus instintos mais primitivos. Essa foi profunda, hein? Quem assistiu o Relâmpago McQueen sabe. Quando ele encontra aquele carrinho, aquela BMW azul, rapaz, aqui minha BMW azul, ó. Amém, ó. Ah, Deus é bom, irmãos. Gabriel, eu amo demais a Teca, cara. É, pastor? É, pastor, me conta um pouco como é, pastor. Ah, é assim, ó. Uma vez no mês. Assim, que dia que dá, sabe, Gabriel? Aí eu me reúno com ela ali. Olha o Ianzinho, cara, eu amo o Ian, velho. Ian é fera, velho. Ô menino abençoado. Gabriel, quando dá? Sobrou assim um tempo que eu não tenho nada. Não tem futebol, não tem FIFA, não tem um joguinho lá, não sei, Minecraft. Não tem nada, sabe assim, tipo, aquele dia assim, o dia que a terra parou, como dizia acho que era o Raul Seixas. Eu estou empolgado, hein, irmão? Foi a pandemia, né? Assim, não tem mais nada para fazer. Aí eu fico com ela. Aí eu reservo um tempo. Por favor, me ajuda. Gabriel, isso é amor? Me ajuda, irmãos. E é isso que nós estamos fazendo com Deus. Quando é que a gente tem espaço para Deus? Quando não tiver mais nada para fazer. Ou quando já está ficando feio a ausência, a gente tem que falar, deixa eu aparecer, para não... Ou um terceiro caso, quando a culpa está começando a bater. Então nessa noite, o chamado de Deus para todos nós, e eu me incluo, eu disse para você que essa palavra me quebrou. Volto a dizer, é a palavra mais importante que eu já preguei nessa igreja. Sabe por quê? Porque uma igreja que simplesmente é fiel doutrinariamente não atende o parâmetro de Cristo. Uma igreja que é fiel moralmente simplesmente não atende o parâmetro de Cristo. Uma igreja que é perseverante apenas não atende o parâmetro de Cristo. Tem que ter amor, tem que ter paixão, tem que ter vontade, tem que ter desejo. Sabe aquela paixão assim que ela é arrebatadora, é isso, é disso que Deus está falando. Um amor que te faz ir sem ninguém te obrigar, porque se tudo que eu fizer pela Teca for obrigado, não é amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Segundo, o texto diz, arrepende-te. Veja que é um pecado. Ele diz que nós devemos arrepender. Arrependimento envolve pelo menos 3 coisas. Mudança na mente, mudança no coração, mudança de direção. Mudança na mente, que é o que a gente conhece como metanoia, né? Mudança na mente, mudança no coração, nos sentimentos, mudança de direção. Hoje, Deus está dizendo, volta, igreja. Volta. Aquele que conhece a sua vida, a sua agenda. Ele sabe, irmãos, até quando nós no grupo colocamos, ora por mim, eu estou passando por um problema, e a gente vai lá e coloca uma mãozinha. Orou? Orou? Oração virou símbolo emoji. Arrepende-te. Porque o dono da igreja nos conhece. Você sabe por que eu sou pastor? Irmãos, tem uma coisa que eu não faço, é ficar inventando coisa aqui que eu não sou. Hoje de manhã falei algumas coisas aqui sobre como eu estou vivendo, minha correria e tal. Mas deixa eu te falar. Luiz,
Eu sou pastor por uma única questão. É literalmente como se ele tivesse falado assim: Wellington, você me ama? Amo. Então vai fazer o que eu te mandei fazer. Simples assim. Sou pastor porque eu amo a Cristo acima de todas as coisas. É isso que me motiva a estar aqui. Eu estudo, eu pesquiso, não é para chegar aqui, eu estou em casa, eu não vivo por uma performance. Você entendeu, Joyce? Tem muita coisa que eu estou falando aqui que eu nem anotei, Deus vai me dando. Mas eu estudo, meu irmão, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, eu gosto de ir muito além do que eu preciso, porque eu gosto, mas sabe o que é? Porque eu quero fazer com excelência. Mas, deixa eu ser sincero, isso tudo não é só porque eu quero servir bem você, tem isso, mas é porque eu amo a Deus em primeiro lugar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Perceba, ele não diz volte ao primeiro amor, ele diz volte à prática das obras. Porque se eu amo, existem práticas que vão demonstrar e vão alimentar o amor. Daniel, se você ama a Gabi, existem práticas que vão demonstrar e vão alimentar. Poderíamos pensar, por exemplo, em Atos 2:42 em diante. E todos perseveravam na doutrina, no partir do pão e na comunhão, e traziam tudo o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos, para que todos fossem servidos. Sabe o que movimentava os nossos irmãos lá da igreja primitiva? O amor a Cristo. Volta à prática das primeiras obras, acessível a todos nós. O básico, o feijão com arroz. Oração, meditação na palavra, jejum e comunhão. Aqui na igreja nós temos duas asas funcionando. Exatamente como diz Atos 2. Se um avião tiver só uma asa, eu não entro nele. Você entra? Não. A igreja é como um avião, que para decolar precisa de duas asas. A grande reunião, essa aqui, e a pequena reunião, nas casas. É assim que a igreja funcionava. A comunhão em casa, a comunhão no templo. Volte nesta semana à prática das primeiras obras. Assim como se você disser que quer reconquistar sua esposa, seu esposo, você vai voltar a se preocupar com datas, com cuidado, com romantismo, enfim, não é assim? Com um presente, com gastar tempo, com tempo de qualidade, por exemplo. É isso que você precisa fazer com Cristo. Essa semana você pode começar. Vou começar a ter um minutinho de oração. 3 minutinhos de oração. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou começar trazendo um complemento do que eu disse na quinta-feira. Eu vou começar a tirar aquilo que só está gastando meu tempo. Eu vou começar a inserir Deus na minha agenda. Eu vou começar a reservar um tempinho para Deus. Eu vou me programar, porque quinta-feira, e eu não estou falando isso porque eu quero igreja cheia, porque eu não sou carente, irmãos. Se tem uma coisa que eu não sou, graças a Deus, é carente. E pensa, se você começar a buscar mesmo a Deus, no fundo, quem vai ganhar? Eu ou você? Nós vamos cear. Último versículo. Olha aqui, ó. Escuta. Lembre-se, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Agora escuta para a gente terminar. Se não se arrepender, virei até você
E tira o maior desejo como pastor, irmãos, é que você volte a amar a Deus. Para de viver essa farsa. Para de viver de aparência. Se você passar a morar numa garagem, isso não te transforma num carro. Se você passar a viver no mar, não te transforma num peixe. Então não pense que por você estar sentado nesse banco, simplesmente, você é um cristão. Lembra-te, pois, de onde caíste. O chamado de Deus para nós hoje é de arrependimento. Volta à prática das primeiras obras. E o texto, ele diz, olha, eu tenho uma promessa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sabe de que ele está falando, Hugo, meu amigo? É o Hugo, né? Faz assim para eu saber que é você. Isso, meu amigo. Ele está falando de comunhão plena e de vida eterna. Eu não sei até quando Deus vai me permitir estar aqui, nessa igreja, ou nessa vida. Isso não é uma conversa mórbida, é real. Eu tenho meus defeitos, mas irmãos, eu vivo preparado para a volta de Jesus. Sério. Tem hora que bate, por exemplo, talvez uma das horas que eu mais tenho preocupação, sabe? E que eu lembro dessa necessidade, é só para quebrar o clima e a gente terminar, mas quando eu entro no avião, irmão, pensa numa hora que eu dou uma revisada na salvação. E se tiver turbulência, que parece que é tribulação. Aquilo é turbulência, parece que o Satanás senta na asa do avião. Esse Senhor, me perdoa, Senhor, se for agora, veja aí se há algum caminho mal, Senhor, e me dá uma raiva, porque eu olho para um lado, tem gente de boa, dormindo, outro jogando, e eu estou ali, Senhor, me ajuda, Senhor. Hora que eu lembro, irmão. Não é assim? O avião, ufa, glória a Deus, vamos viver. Nessa noite, meus amigos. Cadê o Pablo? Vem aqui, vamos cantar essa canção que o meu amigo já está tocando aqui, ó. E eu quero, assim que a gente, já pode vir. Por enquanto fica só assim com o teclado. E nós já vamos para a ceia. Presta atenção. Hoje, Deus não está aqui dizendo, Deus não está aqui falando para você parar de trabalhar, para você parar de estudar, para você abrir mão dos seus negócios, nada disso. O que Ele está falando é, volte à prática das primeiras obras. Volte a orar. Volte a ler a Bíblia. Não transforme sua leitura bíblica em apenas um check, está pago. Volta hoje, igreja.